Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Feliz Natal. Olha, Feliz Natal a todos. Sentiu? Pois Feliz Natal a todos. Que Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso encontro, agradecidos a Deus por um ano de experiência, de dores, mas também de aprendizado, de luz, de libertação, não é? Estamos na companhia do Eduardo Araújo. Muita paz a todos, Feliz Natal. Do Renato Souza. Opa, muita paz a todos. E juntos com a Joana. E Feliz Natal aos nossos queridos ouvintes, internautas, Miranda, Edu. Muitos ouvintes que estão agora sozinhos, entre aspas, nas suas casas, né? Se sentindo tristes, né? Porque estão sozinhos, mas não estão sozinhos, porque se você tem a Rádio Rio de Janeiro, você não está sozinho. Exatamente. Quantos amigos, né? Nós estamos aí na sua casa com você, e a ceia não é a comida material, né? A ceia é aquela que Jesus falava, né? Que é a vontade do Pai. O alimento dele era realizar a vontade de Deus. Então, possamos nos alimentar, né, fazendo bem, vibrando nessa noite de Natal, né? Você que está aí na sua casa, talvez sozinho, né, sem a presença de familiares, mas lembrar que a família, como dizia Chico Xavier, é universal. Exato. Então, que você possa fazer a sua prece essa noite por todos que estejam em sofrimento, né, por todos que estejam em desespero, para que eles recebam aí a sua oração e a oração de cada um, né? Cada um fazendo uma oração vai formar essa egrégora de paz, de amor, que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Envolvendo também os desencarnados que estão nos ouvindo, viu? Feliz Natal para vocês. Exatamente. Desencarnados também, né? Que sentem a saudade, sim, né? Isso. Já que estamos nesse capítulo falando sobre a morte, né? Sofrimento ante a morte. Sofrimento ante a morte, então esse sofrimento muitas vezes não está só do lado de cá, não, está do lado de lá também. E muitos deles vêm visitar seus entes, principalmente neste dia. É verdade. E você tem aqueles que estão paradinhos aí sem querer desapegar. Lembra que tem uma jornada pela frente de aprendizado, de luz, de crescimento, não é? O espírito Humberto de Campos, né? O Gerson Simões Monteiro sempre gostava de relatar que essa passagem de Humberto de Campos, que ele dizia que Jesus aproveita a noite de Natal para visitar a Terra, né? Visitar de uma forma mais presencial, porque Jesus ele pode estar aqui nos envolvendo a todos sempre, mas estar de uma forma mais direta, porque a vibração do planeta ela melhora na noite de Natal, porque querendo ou não, há um envolvimento né, com a mensagem do Cristo na noite de Natal. Muitas famílias se reúnem, tem muita falsidade, sim, é verdade, mas mesmo aqueles que estão ali na falsidade, de alguma maneira, eles se sentem envolvidos por essa energia, por essa egrégora, né, da lembrança de Jesus na noite de Natal. Então, segundo o espírito Humberto de Campos, a vibração do planeta melhora nesta noite de Natal, não é? A psicosfera. E Jesus se faz presente, inclusive nas zonas, e sobretudo nas zonas de sofrimento do nosso planeta. Que bom. É uma energia, né, uma emoção que toma conta, muito embora, conforme o Edu falou, ainda tenha né, carregada de alguma rusgazinha, alguma coisa e tal. É natural, mas somos nós juntos, né? Sem dúvida. Né? E aí facilita, sem dúvida, para que a gente esteja presente. Então, é super importante que você, num momento, né, qualquer momento, não precisa ser à noite, mas no momento, recolha-se, né, e sinta a presença dele, né, converse com ele, sem dúvida. Eu estou vendo aqui, uma publicação que o Gerson fez quando ele escrevia ainda para o jornal Extra. Ele diz aqui: Jesus vem à Terra no dia de Natal. E aí ele coloca o seguinte: essa publicação é do dia 17/12 de 2014. Aí o Gerson escreveu: no dia 25 de dezembro comemoramos o nascimento de Jesus, o espírito mais puro e mais perfeito que viveu neste mundo. A sua mensagem começa na manjedoura, exemplificando a humildade, e termina na cruz, perdoando os seus algozes. Toda a existência de Jesus foi dedicada ao bem, doando-se integralmente a todos. Viveu somente para servir e ajudar, sem exigir gratidão ou recompensa.
Não há um gesto em toda a sua vida que não tenha sido para amparar os necessitados e os vencidos da terra. Na véspera ou no dia de Natal, se você pretende homenagear de fato o aniversariante inesquecível que é Jesus, ampare os irmãos relegados à miséria e à dor. Ofereça uma singela flor ao doente abandonado e esquecido no leito de sofrimento. Alimente com o pão que lhe sobra da mesa farta e a viúva cercada dos filhinhos famintos. Estenda sua mão aos irmãos presidiários. Abrace os velhinhos recolhidos aos asilos e casas de assistência. Experimente conversar também com os irmãos que residem nas calçadas frias e, se possível, sirva uma xícara de leite adoçada com a sua generosidade. Por certo, depois da plena doação do amor, você ouvirá dentro da sua alma as inesquecíveis palavras do Mestre. Em verdade, vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. E não se esqueça de que entre 11 da noite e 1 da madrugada do dia de Natal, Jesus vem à terra para amparar os sofredores e os esquecidos nas ruas, nos lares, nos hospitais, nas prisões, enfim, em toda a parte, segundo revelação do médium Chico Xavier. Numa dessas visitas ao nosso mundo, no dia de Natal, Jesus acolheu a alma de Mariazinha, menina que morreu com fome, cansada e doente, estirada numa calçada de uma cidade brasileira. Ao assistir a esse fato da vida espiritual, a poetisa cearense Francisca Clotilde fez a sua narrativa em versos pela mediunidade de Chico Xavier sob o título Conto de Natal, publicado no livro Antologia Mediúnica do Natal, do médium Francisco Cândido Xavier. Então aí a bela lembrança para iniciar o nosso programa das palavras de Gerson Simões Monteiro para todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa noite de Natal. E às vezes as pessoas ficam perguntando assim, mas como é que eu faço? É simples, não é? Muitas vezes aquela mesa da nossa casa está repleta de coisas e que nem todo mundo que está ali vai consumir aquilo tudo. Muitas daquelas coisas, de repente, vão até se estragar, não é? Você se lembrou de levar alguma coisa, uma quentinha para alguém que está na rua? O ideal é que o prato fosse retirado, não é? Né? Você lembrou de que alguém lá na esquina da sua rua tem alguém que está precisando? Um vizinho, talvez, não é? O porteiro do prédio, enfim, alguém. Isso aí sim é lembrar de Jesus. Isso aí sim é você estar, não é? Ligado a ele. Eu costumo falar muito sobre isso quando chega perto do Natal, nas nossas falas lá no Bezerra de Menezes, não é? Lembra aí daquela mesa farta ou daquela mesa simples até. Compartilhar o pão. Não é? Isso, porque é super importante, não é? Uma rabanadazinha que você dê, nossa, né, de coração, você está se lembrando. E eles sentem isso. Exato. Né? Quem está em situação de rua. Sim, quando você se aproxima no dia do Natal e compartilha qualquer coisa, a receptividade é grande, porque às vezes é um momento de reflexão para aquele ser, de outros momentos daquele na vida dele que ficou atrás. Sim, com certeza. Nós participávamos de um trabalho que tinha ali no Bezerra já há muito tempo, logo no início, né? E nessa época a gente se reunia e alimentava todos aqueles que ficavam na praça ali de Cascadura, né? A gente ia lá e comprava água, e tinha um que queria água. Algumas pessoas não queriam suco, não queria água, né? Então a gente passou a levar água mineral também, para que eles pudessem consumir a água, né? E ter aquela alimentação, fazer aquela oração no dia 23 de dezembro, né? Bem próximozinho do Natal mesmo, né? E fazer esse trabalho. É super importante. Não é para você se promover. Sim. Não é para se promover, não. Mas é a questão de você se lembrar. Mas divulgar o bem também. Né? Você pode divulgar o bem se projetando como se fosse seu. Sim, e pode divulgar o bem convidando o outro a fazer o bem. Exato. Da mesma forma, a intenção da gente estar comentando isso aí é a intenção de falar que muitas casas fazem, visitam asilos, visitam orfanatos, não é? Não só nessa época do ano, mas isso deveria ser o ano todo, né, Miranda? No dia a dia, né? Porque Sim. Todo dia tem alguém caído no caminho. Exato, sem dúvida nenhuma. Agora, como tem pessoas nos escutando agora, né, que estão tristes porque seus entes queridos partiram,
e elas não vão poder passar o Natal com eles fisicamente. Exato. Vamos ler um pouquinho aqui, né? Nós estamos aí no capítulo 12, Sofrimento ante a Morte. 24º parágrafo. 24º parágrafo, quando Joana começa dizendo, não me conformo, né? Talvez você esteja pensando aí nessa noite de Natal, eu não me conformo. Vamos lá, Renato Souza. Exatamente. Não me conformo, asseveram uns. É uma desgraça, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria diante da morte dos seres queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento. O orgulho desmedido e a presunção pessoal são-lhes os adversários mais rigorosos, que não lhes permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém acreditam que não ocorrerá com eles, pelo menos por enquanto. Enquanto que se alonga no tempo indefinidamente na dimensão do seu capricho. Como a morte não interroga antes os interessados na vida, ao arrebatá-los, deixa surpresos os seus efeitos, os seus afetos, que se entregam às desordens emocionais e aos desnecessários sofrimentos que os atrasam. A gente sempre quer que o outro melhore, poxa vida. E é normal isso, é natural. Você sempre quer que aquele medicamento faça efeito, que dê tudo certo naquela cirurgia, que aquele mal-estar passe, que aquilo tudo, aquela tempestade se afaste. Não, você vai melhorar, você vai ficar de pé. Mas nós precisamos compreender as situações cronológicas da vida. Entender que um corpo que hoje tem, por exemplo, 90 anos de idade, não é o mesmo corpo que tem 70, 60, 30, 20. Compreender a extensão da enfermidade que aquele corpo está carregando, que aquele corpo está colocando para fora, que o espírito está colocando para fora. Olha, e é uma grande oportunidade de você expurgar isso ainda aqui e não levar isso com você. É algo super importante, não é? De você pegar uma psicografia e ver que o espírito disse assim, olha, o que eu tinha ficou, resolvi, quitei, resolvi. Agora estou trabalhando para reequilibrar a parte psicológica, não é? Trabalhando em áreas de espíritos, tentando ajudar espíritos que não querem perdoar, estão ligados à mágoa. Sim. E com isso você está se curando, você está trazendo medicamento para você também, não é? É super importante isso, mas tudo aquilo que você carrega, a oportunidade é essa. Nossa, a pessoa sofreu muito ao longo de um bom período da vida com enfermidade XYZ, mas foi para ela uma oportunidade muito grande dela se desvencilhar daquilo, dela deixar aquilo de lado, e o espírito partir para novas experiências, para novas oportunidades, procurando agora o equilíbrio, não é, Miranda? E nós vamos observando que é assim que Deus nos dá também a chance, de cooperarmos com Ele, porque a luta que cada um carrega, estejamos do corpo ou fora dele, é pessoal e intransferível, mas é o nosso combustível de melhoramento. Sim. Não é? Nós trazemos em nós emoções, sentimentos que precisam ser reciclados. E no dia a dia, refletindo essas lições que a Joana nos traz, nós vamos aprendendo a amadurecer mais. Nesse exato momento, você que está dentro de casa, ouvindo, onde quer que você esteja, junto à família, no ambiente de trabalho, junto com desafetos, veja tudo isso como experiência de renovação e não de prisão. As experiências que às vezes nos constrangem, experiências que às vezes nos sobrecarregam emocionalmente, têm um objetivo maior do que simplesmente nos desgastar. É que nós guardemos essas lições para que o momento seguinte seja melhor vivido e aproveitado. Exato. Vamos continuar? Vamos lá? Então ela continua dizendo: a morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Para todos é normalmente uma grande surpresa, na maioria das vezes desagradável. Quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial, como é compreensível.
No entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante-sucedido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitados. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, o resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Constituem fenômenos naturais a dor da saudade, a melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor, que precisa sublimar-se através da ausência física e de todas as implicações dela decorrentes. Então essa dor da saudade, ela é natural. Até porque se você não sentir saudade é porque você não gostava da pessoa. Exato. Né? Tinha uma emoção muito rasa. A gente sabe, a gente citou o Joãozinho, né? Sobretudo a Miranda, que foi um grande amigo, um pai, um irmão de alma. Saber que o João tá bem, com certeza deixa a Miranda feliz. Mas dá uma saudadezinha da presença dele aqui. Dá sim. Né? Sábado eu estava indo para Bezerra, já em cima do laço, falei, meu Deus, ainda bem que o portão não fecha, em nome de Jesus, porque tem coisas que, aí eu estava conversando com ele, eu falei assim, negão, olha, eu sou muito feliz, às vezes eu evito até ficar pensando em você para não atrapalhar o que você estiver pensando, mas eu sou muito feliz porque eu fui sua amiga, e você foi meu amigo, quer dizer, tínhamos as nossas limitações humanas, mas era um referencial que no olhar você já se sentia acolhido. Né? No silêncio, essa é a grandeza do amigo. No silêncio você encontra a paz. Eu estava falando isso com ele no sábado, enquanto eu estava indo para o Bezerra, porque eu tenho certeza que ele está lá, sim. Aí eu já fico na mente ligada. Sim. Não tenho palavras, não. E todo mundo tem alguém que tem um afeto sincero, profundo, não é? Todos são amigos, mas alguns, até pela disponibilidade e o comprometimento, né? É o microfone que eu estava distante. Então, todos são amigos. Às vezes eu falo para outros amigos, todos são amigos. Tem importância, sim. Mas tem aquele que você sabe que tem um comprometimento até naquela encarnação de ser um referencial de apoio. Sim. Então, quando Joana fala em dor da saudade, é essa tristeza, né? Por não ter mais a pessoa amiga, querida do seu lado fisicamente, mas espiritualmente continuamos unidos. Mas é natural essa saudade, né? Se não houver saudade é porque não havia o afeto. Exato. Você tem que sentir saudade de quem você gosta. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer essa pessoa perto da gente. Mas entendendo, como diz Joana, esse mecanismo da vida, né? Que nós vamos eventualmente estarmos separados, né? Ora desencarnados, ora encarnados, mas os afetos reais e verdadeiros, eles permanecem. Sim. E a necessidade do exercício, que nós falávamos no primeiro programa, Renato. Aliás, 2 programas anteriores a esse. Que esse exercício acontece quando no dia a dia você permite o outro respirar na sua ausência. Exato. Porque às vezes você ama tanto, mas você quer que o outro esteja ali no seu tempo de oxigênio. E quando você começa, não, aonde estiver, esteja em paz. Olha, fala, Miriam, termina. Não, aonde estiver, esteja em paz. E aqueles que estão em torno dele também. Existe uma questão que eu penso que deve realmente afligir a maioria dos casos nesse sentido. Eu queria ter feito mais. Esse é o ponto. Entende? Eu queria ter feito mais, mas não foi possível. Você fez o que dava para fazer, o que estava dentro das suas possibilidades. A gente sempre fica com essa sensação, né? Sempre fica. Então, eu tenho uma amiga que ela, um tempo depois, ela desencarnou a mãe, 3 meses depois desencarnou o pai. Não é? Então, ela sempre falava isso para mim, assim, Renato, você fez o que você podia fazer. Não é? Depois a gente conversando sobre o desencarne dos pais dela também e tudo, eu lembro assim, falei para ela, Marília, eu me lembrei do que você falou, não é? E ela disse, pois é, Renato, pois é. Tendo feito tudo que eu podia fazer, o pai dela com uma enfermidade grave respiratória, não é? Ela teve que alugar balão de oxigênio para botar em casa, né?
E mesmo você sempre fica com aquela coisa, poxa, eu queria ter feito mais e não deu, não foi possível, não estava fora da minha realidade, não é? E os espíritos compreendem isso, porque aí ela se lembrou de um ponto importantíssimo, assim, lembra da primeira psicografia que você recebeu? Eu virei e falei assim, pois é, o que está escrito lá naquela primeira psicografia que você recebeu? Que ela continua te amando e que ela também fez o que ela podia fazer, não é? Então, olha o consolo que vai chegando, sim, né? Sim. Que vai e esse querer ter feito mais, quando está fora do seu alcance, esse mais é a porta que você abre para que Deus faça. Exato. Porque tem pessoas que ficam indiferentes, não tem mais o que fazer, e tornam-se indiferente e negligente. Com certeza. 2 últimos parágrafos do capítulo. Vamos lá? Isso aí, vamos encerrar o capítulo. Então, como a real e a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico, o dia chegará logo mais para vivê-la, onde não haja morte, nem separação, nem dor. Assim, deve-se viver, preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de lhe não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Miranda, e aí? É o que o Chico fala, né? Cuidar do corpo como se fosse viver nele para sempre e da alma como se fosse desencarnar amanhã. Daqui a pouco. Não é? Daqui a pouco. É isso que a gente... aproveitar bem o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Exato. Gente, isso, quando meditado e com desejo sincero de ser feliz, faz sentido em nossa vida, porque é essência divina. Olha, quando você... É porque nem todo mundo tem a oportunidade de participar de programas, não deixa de ser programas, né? Mas de trabalhos, sim, de psicografia, não é? Quando você vai tendo esse contato, quando você vai lendo as mensagens, quando você vai percebendo a emoção de cada frase, de cada palavra que você lê em alguma mensagem, não é? E um sábado desses, né, a gente teve a oportunidade de passar uma mensagem para uma senhora idosa, já, né? E o filho dela começar dizendo... Ele desencarnou com 20 e poucos anos de idade, né? Querida mãe, né? O carinho muito grande com que ele escreveu cada frase, não é? Cada situação, falando para ela continuar, falando para ela perseverar, que eles estão juntos, que ele faz o que ele pode, que ele está sempre olhando por ela, que ele está sempre orando por ela. Nossa, você lê assim, você vai... A importância de você ir num trabalho desse e observar, não é mesmo que você não receba nada diretamente para você, mas você está vendo o que o outro está recebendo, não é? E o que os espíritos estão dizendo, e aquilo alimenta, é uma preparação para você. A mensagem fica ampliada para a necessidade de cada um. Exato. Só um minutinho, você está falando disso, eu estava lembrando? É um minutinho mesmo. No Bezerra de Menezes, por exemplo, da última vez eu estava lá, não é? Porque eu fico assim parado olhando, como tinha espíritos em torno de assistentes ali, espíritos que não iam dar comunicação, mas que já estavam abraçando. Exato, perfeito. E as pessoas precisam, né, relaxar o máximo possível para sentir isso, para se aperceber disso. Tornarem-se receptivos, né? Exato. É super importante, com certeza. Mas aí é que eu falo, esse trabalho, né, e nem sempre você vai receber, porque o telefone toca de lá para cá, não é da forma como eu quero, né? Mas tem que ver a utilidade, tem que ver tudo isso. E os espíritos sabem que às vezes uma mensagem vai ter a abrangência de consolo, sim, para outros. Sim, com certeza. Feliz Natal, muita paz, confie em Jesus. Quem está com Jesus nunca estará sozinho. Feliz Natal a todos. Que Jesus nos conduza. Obrigada, mestre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.